Te dou R$ 1.000 se me atender em inglês, zombou o milionário diante de todos. Ela ficou em silêncio por um instante. Depois disse algo que fez o salão inteiro parar. O que ela disse mudou tudo. Apoie o canal deixando seu like e comentário e vamos para a nossa história. Milena, pela última vez, os pedidos da mesa 7 estão esperando há 15 minutos. A voz de Cristina cortou o ar como uma navalha, fazendo Milena Machado quase derrubar a bandeja que equilibrava no antebraço. Você quer que eu perca meu melhor cliente? Esses empresários não esperam, garota. Me desculpe, Cristina, é que a mesa 12 pediu mais uma rodada e... Milena sentiu a garganta apertar, enquanto engolia as palavras junto com o orgulho. Não adiantaria explicar que estava fazendo o trabalho de 2 pessoas desde que Juliana tinha pedido demissão na semana anterior. Com os olhos ardendo de cansaço, Milena respirou fundo e forçou um sorriso. 18 horas em pé já pesavam nas pernas, mas ela não podia dar-se ao luxo de reclamar. A padaria pela manhã e o Donatello à noite eram os únicos empregos que conseguira no Rio de Janeiro, depois de migrar do interior de Minas Gerais há apenas 8 meses. Seu João Batista acabou de chegar com a comitiva dele. Mesa especial, no reservado. Cristina baixou a voz, agora em um tom quase conspiratório. Está trazendo investidores estrangeiros. Não quero um único erro, entendeu? Ele é dono de metade dos empreendimentos imobiliários deste lado da barra. Milena assentiu, engolindo seco. Conhecia a fama de João Batista dos Santos, o milionário que aparecia frequentemente nas revistas de negócios e coluna social. Sua reputação o precedia, exigente ao extremo e conhecido por demitir funcionários de seus empreendimentos por erros mínimos. E ela não podia se dar ao luxo de perder aquele emprego. Enquanto se dirigia à cozinha para buscar os pratos da mesa 7, Milena tocou discretamente o bolso do uniforme, onde guardava o pequeno caderno com suas anotações de inglês. Durante as poucas horas livres entre os 2 empregos, era seu refúgio, vídeos de pronúncia no celular velho, aplicativos gratuitos e páginas impressas de lições. Há 3 anos, mergulhara nessa jornada autodidata, assistindo a cada tutorial que encontrava na internet, repetindo frases enquanto esfregava o chão da padaria antes de abrir ou enquanto esperava o ônibus lotado. O inglês havia se tornado sua obsessão, sua forma de escapar da realidade que a cercava. Nas noites em que o cansaço parecia insuportável, eram as palavras em outro idioma que a embalavam, a promessa silenciosa de um futuro diferente, talvez como intérprete ou recepcionista em algum hotel de luxo, onde o salário seria suficiente para alugar um lugar melhor que o quartinho nos fundos de uma casa em Jacarepaguá. Ei, moça, mais um shop! Um homem de meia-idade gesticulou da mesa 8, interrompendo seus pensamentos. Milena serviu as mesas pendentes com a eficiência de quem conhece bem a coreografia do salão. Seus movimentos eram calculados, economizando energia. A noite seria longa, principalmente agora com o tal João Batista no reservado. Quando finalmente se dirigiu para a área VIP, Milena ajeitou a gravata borboleta do uniforme e verificou se o coque estava firme. Empurrou suavemente a porta de vidro jateado e foi recebida pelo burburinho animado de homens em ternos caros. João Batista sentava-se à cabeceira da mesa oval, cercado por 4 executivos estrangeiros e 2 brasileiros. Beirando os 40 anos, tinha o cabelo bem cortado com fios grisalhos estrategicamente distribuídos nas têmporas, o que lhe conferia um ar de experiência calculada. O relógio em seu pulso provavelmente custava mais que tudo o que Milena possuía. Boa noite, senhores. Ela curvou-se ligeiramente. Sou Milena e vou atendê-los esta noite. Gostariam de iniciar com alguma bebida? Os olhos de João Batista mal se ergueram para encará-la. Em vez disso, ele continuou conversando com o homem à sua direita em português, enquanto os estrangeiros pareciam ligeiramente desconfortáveis, tentando acompanhar. Whisky para todos, das melhores marcas.
respondeu finalmente, ainda sem olhar diretamente para Milena. E diga ao sommelier para separar os vinhos que recomendei mais cedo. Sim, senhor. Alguma preferência específica para o whisky? Perguntou ela, mantendo a compostura. Foi quando um dos estrangeiros, um homem de cabelos ruivos e sotaque claramente americano, inclinou-se na direção de João Batista. Could you ask her for some appetizers too? I'm starving. O inglês dele era rápido e natural. João Batista sorriu com certo constrangimento e fez um gesto displicente com a mão. Esses restaurantes chiques nunca têm funcionários que falem inglês decente. Vou ter que traduzir tudo a noite toda. O americano assentiu compreensivo, enquanto Milena permanecia impassível, como se não tivesse entendido o comentário. Anos trabalhando em serviços de atendimento haviam lhe ensinado a arte de tornar-se invisível quando conveniente. João Batista virou-se então para os brasileiros na mesa e, com um sorriso arrogante, comentou alto o suficiente para que todos ouvissem. Acho que vamos ter uma noite complicada com a comunicação. Olha, ele finalmente encarou Milena, estudando-a de cima a baixo com um olhar que misturava desdém e divertimento. Vou te propor algo. Te dou R$1.000, aqui e agora, se conseguir atender nossa mesa em inglês. Um silêncio constrangedor caiu sobre o grupo. Os executivos brasileiros sorriram nervosamente, enquanto os estrangeiros pareciam não compreender a situação. João Batista sorria, satisfeito com sua pequena demonstração de poder. Tirou a carteira do bolso interno do paletó e sacou uma nota de R$1.000, agitando-a no ar como quem provoca um animal com comida. Vamos lá, tente dizer algo. Welcome to our restaurant. Consegue repetir? Milena sentiu o rosto queimar, não de vergonha, mas de uma raiva contida que borbulhava lentamente. Por um instante, pensou em seu aluguel atrasado, nas contas acumuladas, no sonho de comprar um notebook melhor para estudar. R$1.000 resolveriam muitos problemas imediatos. O salão parecia ter silenciado ao redor dela. Ou talvez fosse apenas o sangue pulsando em seus ouvidos. Os olhos de Cristina, a gerente, queimavam em suas costas da entrada do reservado, claramente tensos com a situação. Milena respirou fundo. 3 anos de estudo autodidata, noites sem dormir repetindo frases, escrevendo e reescrevendo, ouvindo podcasts enquanto limpava mesas. 3 anos guardando cada centavo para comprar um dicionário usado, de páginas amareladas. 3 anos sonhando com o momento em que seu esforço seria reconhecido. Não seria assim, como um truque de circo para divertir empresários entediados. Ela olhou diretamente nos olhos de João Batista e, com a pronúncia perfeita que havia praticado exaustivamente, respondeu: I appreciate your offer, sir, but I must decline. I would be happy to take your orders in English if that makes your guests more comfortable, but not as part of a bet. A fluência era impecável. A entonação natural, como a de alguém que crescera falando o idioma. Now, would you like me to recommend tonight's specials, or would you prefer to start with just the drinks? O rosto de João Batista transformou-se instantaneamente. A surpresa deu lugar à confusão. Depois, a um embaraço visível. A nota de R$1.000 ficou esquecida entre seus dedos, enquanto os estrangeiros à mesa abriam sorrisos aliviados e os brasileiros trocavam olhares atônitos. Oh, thank God! Exclamou o americano ruivo. I was worried we'd be struggling all night. Please tell us about your recommendations. João Batista guardou lentamente a nota na carteira, seus olhos nunca deixando o rosto de Milena. Havia algo além da surpresa inicial, uma curiosidade, talvez até um lampejo de respeito relutante. I would recommend starting with the camarão ao alho e óleo. It's a local specialty, with shrimp sautéed in garlic and olive oil, continuou Milena, agora dirigindo-se aos estrangeiros com confiança. Our chef also prepared a special moqueca capixaba tonight, which is a traditional seafood stew from Espírito Santo state. Enquanto ela descrevia os pratos com desenvoltura, elaborando sobre os ingredientes e métodos de preparo,
João Batista a observava atentamente, como se visse pela primeira vez a pessoa por trás do uniforme. Quando Milena terminou de anotar os pedidos e se retirou, pôde sentir o olhar dele seguindo-a até a porta. Algo havia mudado naquela mesa. E embora seu coração ainda batesse acelerado pelo confronto, um pequeno sorriso de satisfação formou-se em seus lábios enquanto atravessava o salão de volta à cozinha. Na pequena janela que separava o salão da cozinha, Cristina a esperava com os olhos arregalados. O que aconteceu lá dentro? O que você disse para eles? Milena hesitou antes de responder a Cristina. Só fiz meu trabalho. Eles queriam alguém que falasse inglês, então... Você nunca me disse que falava inglês. Cristina a puxou para um canto mais discreto da cozinha, longe dos ouvidos curiosos dos outros funcionários. Sabe quanto tempo estou procurando alguém bilíngue para as mesas VIP? Por que escondeu isso? Milena ajeitou nervosamente o avental. Nunca perguntaram no formulário de contratação, respondeu simplesmente. E nunca tive oportunidade de mencionar. Na verdade, havia mais. Milena carregava o medo constante de que, se demonstrasse qualquer habilidade extra, acabaria acumulando ainda mais funções sem receber um centavo a mais por isso. Já vira acontecer com outros funcionários. Bem, agora você vai atender exclusivamente a mesa do senhor João Batista, ordenou Cristina, já reorganizando mentalmente a distribuição do salão. Margarida assume suas outras mesas. Não podemos arriscar perder um cliente desse calibre. Quando Milena retornou ao reservado com as bebidas, percebeu imediatamente a mudança na dinâmica da mesa. João Batista agora a observava atentamente, seguindo seus movimentos enquanto ela servia os drinks com precisão. Os estrangeiros já conversavam com ela confortavelmente em inglês, agradecendo e fazendo pequenos comentários. Vocês não vão acreditar, o americano ruivo comentava animadamente. Mas encontrei um motorista de aplicativo hoje que já morou em Chicago por 10 anos. O Rio é realmente uma caixa de surpresas. Enquanto eles conversavam, Milena notou que João Batista permanecia incomumente quieto, limitando-se a observá-la. Não era o olhar predatório ao qual estava acostumada de clientes. Era algo diferente, uma curiosidade genuína, misturada com algo que parecia ser um reconhecimento relutante de ter julgado erroneamente. "Where did you learn to speak English like that?" Ele finalmente perguntou quando ela terminava de servir o último whisky, mudando para o inglês com um sotaque carregado, mas compreensível. Os outros executivos na mesa silenciaram, curiosos pela resposta. "YouTube, apps, podcasts", Milena respondeu sucintamente. "Qualquer recurso gratuito que eu pudesse encontrar online." "Você tem formação em letras?" insistiu João, agora em português. "Não, senhor. Nunca tive condições de fazer faculdade. Aprendi sozinha mesmo, nos intervalos entre os trabalhos." Um silêncio respeitoso pairou sobre a mesa. Era o tipo de história que empresários adoravam. Superação, mérito próprio, o sonho brasileiro de vencer na vida através do esforço pessoal. Embora raramente compreendessem o verdadeiro custo desse tipo de jornada. "Impressive", comentou um dos estrangeiros, um asiático de meia-idade com traços japoneses. "Self-taught English with that accent. You have quite a gift." "Obrigada, mas foi mais persistência do que talento", Milena respondeu, desviando o assunto. "Vou verificar se as entradas já estão prontas." Ao se retirar, pôde sentir o olhar de João Batista acompanhando-a. Algo nesse olhar a perturbava. Não de maneira ameaçadora, mas como se ele a estivesse recalibrando em sua mente, reajustando algum julgamento inicial. Na cozinha, Milena tentou recuperar a compostura. O chefe finalizava os pratos de entrada com movimentos precisos, decorando-os com ervas frescas e redução de balsâmico. "Ouvi dizer que você enfrentou o João Batista", comentou Paulo, o chefe, sem desviar os olhos do trabalho. "Cuidado com esse cara. Ele é dono de meio rio e não costuma esquecer quem o contraria." Milena sentiu um frio na espinha.
Não havia considerado as possíveis repercussões de seu pequeno ato de resistência. E se ele reclamasse com a gerência? E se causasse sua demissão por desafiá-lo publicamente? Só fiz meu trabalho, murmurou, mais para si mesma do que para Paulo. Bem, seja como for, esses pratos são para a mesa dele. Capricha na apresentação. Quando retornou ao reservado com as entradas, notou que a conversa fluía animadamente. Os estrangeiros discutiam sobre investimentos no Brasil, enquanto João ocasionalmente traduzia termos específicos que escapavam à compreensão deles. Aqui estão os aperitivos, anunciou Milena em inglês, servindo os pratos com elegância. Camarão ao alho e óleo, pastéis de camarão com catupiry e bolinho de bacalhau. This looks amazing, comentou o americano, já atacando um dos pastéis. What's this creamy thing inside? That's catupiry, a Brazilian cream cheese. It's one of our local specialties, explicou pacientemente, como fizera centenas de vezes para turistas. João Batista a observava com interesse renovado, uma expressão difícil de decifrar em seu rosto. Quando ela terminou de servir, ele a deteve com um gesto. Milena, não é? Quero me desculpar pelo que aconteceu antes. Disse em português, baixo o suficiente para que apenas ela ouvisse. Foi inapropriado da minha parte. Ela assentiu levemente, sem demonstrar emoção. Pedidos de desculpas de clientes ricos eram raros, mas geralmente vinham acompanhados de algum tipo de motivação oculta. Está tudo bem, senhor. Alguma coisa mais que eu possa trazer? Na verdade... Ele fez uma pausa, parecendo organizar os pensamentos. Estou procurando alguém que possa atuar como intérprete em algumas reuniões na semana que vem. Minha assistente habitual está de licença médica. Seria um trabalho temporário, bem remunerado. Milena piscou, confusa com a proposta inesperada. Obrigada, mas tenho compromissos com meus empregos atuais, respondeu cautelosamente. Pagarei o dobro do que você ganha aqui, continuou ele, agora falando como o empresário acostumado a conseguir o que queria. E garantirei que seu emprego esteja seguro quando terminarmos. Conheço o dono deste restaurante pessoalmente. Os olhos dela se estreitaram ligeiramente. A proposta era tentadora. O dinheiro sozinho resolveria vários problemas imediatos. Mas também sabia que nada vinha sem um preço. Preciso pensar a respeito. Claro. Estarei aqui até o final da noite. João sorriu confiante. Considere isso uma forma de corrigir meu erro de julgamento. Quando Milena se afastou, sua mente fervilhava. As palavras de Paulo ecoavam como um alerta. João Batista não era conhecido por sua generosidade desinteressada. O que ele realmente queria? Durante as 2 horas seguintes, Milena serviu os pratos principais e conduziu a mesa com profissionalismo impecável. Os estrangeiros ficaram particularmente impressionados com suas explicações sobre a culinária brasileira e sua história, revelando um conhecimento que ia muito além do treinamento básico de garçonete. You should be a tour guide, not a waitress, comentou o japonês, apreciando o último pedaço de sua moqueca. Everyone has their path, respondeu ela com um sorriso educado. This job has its own rewards. Enquanto recolhia os pratos vazios, percebeu João checando discretamente seu relógio. Os outros executivos já demonstravam sinais de cansaço após uma longa semana de reuniões. Senhores, João dirigiu-se ao grupo. Sugiro continuarmos essa conversa amanhã. Nosso voo para São Paulo sai às 10 horas. Os homens concordaram, aliviados por poderem encerrar a noite. Enquanto Milena trazia a conta, João a chamou para um lado. Você pensou na minha proposta? Seu tom era direto, empresarial. Ainda tenho dúvidas, respondeu Milena sinceramente. Não sei exatamente o que o trabalho envolve. João tirou um cartão de visita do bolso e o estendeu. Era elegante, minimalista, com apenas seu nome, título e contatos. Precisarei de uma intérprete para reuniões com investidores estrangeiros. 5 dias, período integral. A oferta é de R$15.000 pela semana completa. Milena quase engasgou com o valor.
Era mais do que ela ganhava em 6 meses, combinando seus 2 empregos. Por que eu? Perguntou finalmente, incapaz de esconder a desconfiança. Existem agências especializadas nesse tipo de serviço. João sorriu, parecendo genuinamente divertido com a pergunta. Você é direta. Gosto disso. Ele ajustou o relógio no pulso, um gesto automático de quem está acostumado a objetos caros. Preciso de alguém que não apenas traduza palavras, mas que entenda o contexto cultural brasileiro sem parecer condescendente. Alguém que não fique intimidada facilmente. Você demonstrou ambas as qualidades esta noite. Havia algo na maneira como ele a olhava. Não era o olhar de cima para baixo do início da noite, mas algo mais nivelado, quase como um igual. Não precisa responder agora, continuou ele, vendo sua hesitação. Meu número está no cartão. Se estiver interessada, me ligue até amanhã ao meio-dia. Ele deixou uma gorjeta generosa junto à conta e se despediu dos outros executivos. Antes de sair, voltou-se uma última vez para Milena. Regardless of your decision, you taught me an important lesson tonight. Thank you for that. E então ele se foi, deixando-a com o cartão pesado em suas mãos e uma decisão ainda mais pesada em sua mente. Quando o restaurante finalmente fechou, passava da meia-noite. Milena desamarrou o avental com dedos cansados. Cristina se aproximou curiosa. E então, ouvi que João Batista conversou particularmente com você. Ele me ofereceu um trabalho temporário como intérprete, respondeu Milena, ainda processando o acontecido. Os olhos de Cristina se arregalaram. Meu Deus, menina, é a sua chance. Sabe quantas portas isso pode abrir? Milena guardou o cartão na bolsa gasta. Ou fechar, murmurou. No ônibus quase vazio que a levava para casa, Milena observava as luzes da cidade pela janela. O rio noturno era um contraste de mundos, da opulência dos prédios espelhados da Barra às áreas mais simples onde ela morava. Havia crescido ouvindo que oportunidades como essa eram raras, que deveria agarrá-las a qualquer custo, mas algo a incomodava. A rapidez com que João Batista havia passado de desprezo a interesse. A facilidade com que ofereceram uma quantia que para ele era insignificante, mas que mudaria completamente a vida dela. Ao descer do ônibus, o celular vibrou com uma mensagem. Era de um número desconhecido. Boa noite, Milena. É João Batista. Peço desculpas pelo horário, mas queria reforçar meu interesse em contar com sua colaboração na próxima semana. A oferta permanece aberta. Boa noite. Milena ficou paralisada na calçada vazia, encarando a tela iluminada. Como ele conseguira seu número? A resposta óbvia era Cristina ou algum outro funcionário do restaurante. O poder e a influência de João Batista se estendiam muito além do que ela imaginava. Com dedos trêmulos, guardou o celular sem responder. A decisão teria que esperar até amanhã, após algumas poucas horas de sono. Uma coisa era certa. Sua vida havia mudado naquela noite e não havia como voltar atrás. O despertador tocou implacável às 4h15 da manhã, arrancando Milena de um sono que mal havia começado. Por alguns segundos, permaneceu imóvel na cama estreita, tentando lembrar-se de um sonho já desvanecido. Algo sobre salas de reunião espelhadas e vozes estrangeiras. Sacudiu a cabeça. Não havia tempo para devaneios. O quarto alugado nos fundos de uma casa em Jacarepaguá era pequeno demais para conter seus sonhos, mas grande o suficiente para abrigar seus poucos pertences. Enquanto se arrumava no banheiro compartilhado, as palavras de João Batista ecoavam em sua mente. 15 mil reais, uma fortuna que poderia significar o primeiro passo para sair daquele ciclo interminável de trabalho que mal cobria as contas. Porém, a desconfiança persistia como uma sombra. O cartão de visita agora repousava sobre sua mesa improvisada, ao lado dos cadernos de inglês e do laptop de segunda mão que havia comprado a prestações. Decidindo se vai ligar para o ricaço, a voz de Lúcia, sua colega de casa e amiga de longa data, surpreendeu Milena no corredor. Você deveria estar dormindo, respondeu, evitando a pergunta. Lúcia deu de ombros,
ajustando o roupão surrado sobre o pijama. Ouvi você chegar tarde e mexendo nos seus cadernos. Já sei que isso significa que algo grande aconteceu. Na pequena cozinha compartilhada, Milena preparou café para ambas, enquanto narrava os eventos da noite anterior. Lúcia ouvia atentamente, os olhos arregalados, a menção do valor oferecido. Meu Deus, Milena, é uma oportunidade única! Exclamou Lúcia, agitando a colher de café como se fosse uma varinha mágica. Pensa no que você poderia fazer com esse dinheiro? Comprar aquele computador novo que você tanto precisa, talvez até dar entrada num apartamento próprio. Milena suspirou, passando a mão pelos cabelos ainda úmidos do banho rápido. Você não entende. Homens como João Batista não oferecem esse tipo de dinheiro sem esperar algo em troca. Sua voz diminuiu para quase um sussurro. E não sei se estou preparada para descobrir o que é. Lúcia fez um gesto impaciente. Nem tudo é uma armadilha, amiga. Às vezes, as pessoas simplesmente reconhecem talento. Você passou 3 anos estudando inglês como uma louca. Talvez esse seja o universo retribuindo seu esforço. O universo raramente se preocupa com gente como nós. Milena respondeu com um sorriso triste. Bem, essa é sua chance de provar que estou certa e você errada, provocou Lúcia. Além disso, o que você tem a perder? Se a proposta for inadequada, é só dizer não. Aquelas palavras a acompanharam durante todo o trajeto até a padaria. O ônibus lotado às 5 da manhã era um retrato fiel do Rio que a maioria dos turistas jamais conheceria. Trabalhadores exaustos, uniformizados, carregando marmitas e esperanças comedidas para mais um dia de labuta. A padaria já fervilhava quando chegou. O aroma de pão fresco normalmente a reconfortava, mas hoje apenas intensificava sua náusea de ansiedade. Enquanto limpava o chão e organizava as vitrines, Milena pesou mentalmente os prós e contras. 15 mil reais significavam liberdade imediata, mas a que custo? Às 9 horas, durante sua pausa de 15 minutos, Milena finalmente pegou o celular. 3 mensagens de Cristina, perguntando se ela já havia respondido à proposta. Uma notificação do aplicativo do banco, informando que sua conta estava no limite do cheque especial. E o número desconhecido de João Batista, esperando uma resposta. Com dedos trêmulos, digitou uma mensagem simples. Bom dia, Sr. Batista. Estou interessada na proposta, mas gostaria de discutir os detalhes pessoalmente antes de aceitar. Milena Machado. A resposta veio quase instantaneamente. Ótima notícia. Posso enviar um carro para buscá-la após seu expediente. Informo que precisaremos iniciar amanhã mesmo, se possível. Milena engoliu em seco. A urgência era suspeita ou apenas reflexo do mundo dos negócios, onde tudo acontecia em ritmo acelerado? Saio da padaria às 14 horas hoje. Podemos nos encontrar em algum lugar público? Houve uma pausa mais longa antes da próxima resposta. Compreendo sua cautela. Que tal o café do Centro Cultural Banco do Brasil às 15 horas? É público e central. Milena respirou aliviada. Um lugar público e movimentado era exatamente o que precisava para essa conversa. Perfeito, estarei lá. O restante da manhã passou em um borrão de atividades mecânicas, atender clientes, repor pães, limpar mesas, enquanto sua mente vagava entre esperanças cautelosas e medos razoáveis. Quando finalmente saiu, às 14 horas, sentia-se mentalmente exausta. No pequeno vestiário dos fundos da padaria, Milena trocou o uniforme pela melhor roupa que tinha. Uma calça jeans bem conservada e uma blusa azul marinho simples, mas elegante, que Lúcia havia lhe dado de presente no Natal passado. Não era o ideal para uma reunião de negócios, mas era o mais próximo que conseguiria. O CCBB estava a poucos minutos de caminhada da padaria. Localizado no imponente prédio histórico no centro do Rio, o espaço cultural representava um contraste gritante entre o passado colonial e a modernidade das exposições de arte contemporânea que abrigava. Quando entrou no café,
Milena imediatamente avistou João Batista sentado a uma mesa discreta, mas bem posicionada. Trajava um terno azul marinho feito sob medida, que provavelmente custava mais que 6 meses de seu salário combinado. Ao vê-la, ergueu-se ligeiramente, um gesto de cortesia que não combinava com a imagem arrogante da noite anterior. Senhorita Machado, obrigado por vir. Sua voz era controlada, profissional, nada do sarcasmo anterior. Senhor Batista, Milena assentiu, sentando-se à sua frente. João, por favor. Ele fez um gesto para o garçom. Aceita um café? Sim, obrigada. Enquanto esperavam, João abriu uma pasta de couro e retirou alguns documentos. Vou direto ao ponto. Estamos prestes a fechar uma parceria com um grupo japonês para a construção de um resort na costa de Angra dos Reis. Seus olhos encontraram os dela. É um projeto de 200 milhões de dólares e as negociações finais acontecerão na próxima semana. Minha intérprete habitual sofreu um acidente e está hospitalizada. Milena processou a informação. Um projeto dessa magnitude explicaria o valor oferecido, mas ainda não esclarecia por que ele a escolhera. Entendo a urgência, mas por que eu? Certamente existem profissionais mais qualificados disponíveis. João sorriu, um gesto que parecia quase genuíno. Observei você ontem à noite. Você não apenas domina o idioma, mas possui uma qualidade rara: autenticidade. Os japoneses valorizam isso acima de credenciais acadêmicas. Eles conseguem perceber quando alguém está sendo genuíno. O garçom chegou com os cafés, interrompendo momentaneamente a conversa. Milena aproveitou para reorganizar seus pensamentos. Não tenho experiência formal como intérprete, admitiu após o garçom se afastar. E nunca trabalhei em um ambiente corporativo, precisamente. João tomou um gole de café. Você não está contaminada pelos vícios do mundo corporativo. Não vai traduzir apenas palavras, mas transmitir a essência do que estamos tentando construir. Um empreendimento que respeita a cultura local enquanto oferece o melhor da hospitalidade internacional. Havia algo hipnótico na maneira como ele falava de negócios. Uma convicção absoluta que Milena imaginou ser parte do que o tornava bem-sucedido. 15 mil reais por 5 dias, ele continuou. Mais um bônus de 5 mil se fecharmos o negócio. Providenciaremos transporte, hospedagem no hotel onde ocorrerão as reuniões e um guarda-roupa apropriado para o evento. Milena quase engasgou com o café. Guarda-roupa? É um detalhe protocolar, explicou ele casualmente, como se falasse sobre o clima. Parte dos custos operacionais. Os japoneses são extremamente atentos à apresentação. E quanto aos meus empregos atuais? Já conversei com seus empregadores. Ambos concordaram em liberar você por uma semana, com a garantia de que seu posto estará seguro quando retornar. Milena sentiu uma onda de irritação. Você fez isso antes mesmo de eu aceitar? João teve a decência de parecer ligeiramente constrangido. Foi precipitado da minha parte. Peço desculpas. O pedido de desculpas a pegou desprevenida. Não era o comportamento que esperava de alguém com sua reputação. E se eu recusar? Perguntou testando. Então buscarei outra solução e você voltará à sua rotina normal. Ele a encarou com uma intensidade desconcertante. Mas sinceramente espero que aceite. Creio que seria benéfico para ambas as partes. Havia algo não dito pairando entre eles. Uma curiosidade mútua que ia além da proposta profissional. Milena podia sentir isso na maneira como ele a observava. Não com a condescendência da noite anterior, mas com um interesse genuíno que era, à sua própria maneira, igualmente perturbador. Quando precisaria da minha resposta? João consultou o relógio. Idealmente agora. As reuniões preliminares começam amanhã às 9 horas. Milena respirou fundo, sentindo o peso da decisão. Era uma quantia que mudaria sua vida a curto prazo. Permitiria que pagasse suas dívidas, comprasse equipamentos melhores para continuar seus estudos, talvez até economizasse para um curso formal.
Tenho sua palavra de que é apenas um trabalho de interpretação? Nada mais? João a encarou. E pela primeira vez Milena viu algo além do empresário calculista. Um lampejo de surpresa e talvez respeito. Tem minha palavra, senhorita Machado. Estritamente profissional. Milena estendeu a mão, sentindo que estava prestes a cruzar algum tipo de limiar em sua vida. Nesse caso, aceito. O aperto de mão foi firme, breve e surpreendentemente igualitário. Ótimo. João deslizou uma pasta para ela. Aqui estão os documentos do projeto, um contrato de prestação de serviços e confidencialidade e os detalhes logísticos. Um motorista estará em seu endereço amanhã às 7h30. Como você sabe onde moro? A pergunta escapou antes que pudesse contê-la. João sorriu e havia algo predatório nesse sorriso que a fez lembrar exatamente com quem estava lidando. É meu trabalho saber, senhorita Machado. Ele pagou a conta e se levantou. Até amanhã. De tudo, enquanto o observava sair, Milena sentiu uma mistura desconcertante de excitação e apreensão. Havia acabado de fazer um acordo com alguém que representava tudo o que desprezava. Privilégio, presunção, poder desproporcional. E, no entanto, não conseguia negar a curiosidade sobre o que os próximos 5 dias revelariam. Sobre o mundo dele, tão distante do seu. E sobre o homem por trás do milionário arrogante que havia tentado humilhá-la menos de 24 horas atrás. O Hotel Portobello Barra era um monumento à opulência, com sua fachada espelhada, refletindo o céu azul do Rio de Janeiro. Quando o motorista estacionou na entrada, Milena hesitou antes de sair do carro, sentindo-se terrivelmente deslocada em seu vestido simples comprado às pressas na noite anterior. Senhorita Machado, um homem de terno aproximou-se assim que ela pisou no lobby. Sou Ricardo, assistente do Sr. Batista. Por favor, me acompanhe. O saguão do hotel era um estudo em mármore e cristal, com executivos circulando como peixes em um aquário de luxo. Milena sentiu olhares curiosos enquanto seguia Ricardo até os elevadores privativos. O Sr. Batista reservou uma suíte para você durante o período das negociações, explicou ele enquanto subiam. Também providenciamos algumas opções de vestuário conforme mencionado. A primeira reunião começará em 1 hora, no Salão Ipanema. A suíte era maior que seu apartamento inteiro. Uma cama king size dominava o quarto principal, enquanto a sala de estar oferecia vista panorâmica para a praia. Sobre a cama, diversas peças de roupa ainda com etiquetas estavam cuidadosamente dispostas. O Sr. Batista solicita que esteja pronta em 45 minutos. Alguma dúvida? Ricardo mantinha um profissionalismo impecável. Não, obrigada, respondeu Milena automaticamente, ainda processando a magnitude do que estava acontecendo. Quando ficou sozinha, aproximou-se lentamente das roupas. Ternos femininos de marcas que ela só conhecia de revistas, blusas de seda, sapatos de couro italiano. Cada peça provavelmente custava mais que seu aluguel mensal. Sentiu um misto de indignação e gratidão relutante. Indignação pelo lembrete tácito de sua inadequação, gratidão por não precisar passar vergonha nas reuniões. Escolheu o conjunto mais sóbrio, um tailleur azul marinho com blusa branca, e se preparou com cuidado meticuloso. No espelho, mal reconheceu a mulher que a encarava de volta. Parecia a versão corporativa de si mesma de um universo alternativo onde tivera oportunidades diferentes. Às 8h45, uma batida na porta anunciou Ricardo, pontual como um relógio suíço. Está pronta, senhorita Machado? Acho que sim, respondeu, ajustando nervosamente o blazer. No elevador, Ricardo entregou-lhe um tablet. Aqui estão os perfis dos participantes japoneses e os pontos principais da negociação. O senhor Batista sugeriu que desse uma última revisada. Milena assentiu, grata pela distração. Escaneou rapidamente as informações sobre Takeshi Yamamoto, o líder da delegação japonesa, e os principais termos do acordo proposto.
O projeto era realmente impressionante. Um resort de luxo com preocupações ambientais genuínas, que prometia revitalizar parte da costa de Angra dos Reis, enquanto preservava áreas de Mata Atlântica. O Salão Ipanema estava preparado para a reunião, com água, café e pastas organizadas meticulosamente em cada lugar. João Batista conversava em voz baixa com 2 executivos brasileiros quando ela entrou. Ao vê-la, interrompeu a conversa e se aproximou. Milena, seu tom era cordial, mas formal. O traje ficou perfeito. Obrigado por chegar cedo. Havia algo diferente em seu comportamento, mais contido, mais profissional que no café do dia anterior. Talvez fosse apenas o ambiente corporativo, ou talvez ele estivesse estabelecendo deliberadamente uma distância. Estudei os documentos. Ela respondeu no mesmo tom. Há algo específico que devo saber antes que eles cheguem? João a conduziu para um canto mais reservado do salão. Os japoneses valorizam formalidade e precisão. Cada palavra importa. Se algo não estiver claro para você, não hesite em pedir esclarecimentos antes de traduzir. Fez uma pausa. E não se intimide com o ambiente ou os valores discutidos. Você está aqui por mérito próprio. Aquele último comentário a surpreendeu. Seria apenas estratégia para garantir sua confiança ou havia sinceridade nas palavras? Senhor Batista, os representantes japoneses chegaram, anunciou Ricardo da entrada. A delegação japonesa entrou em fila ordenada. 5 homens de ternos impecáveis e uma mulher de meia-idade com postura elegante. Takeshi Yamamoto, o líder, tinha cabelos grisalhos nas têmporas e um rosto que parecia esculpido em pedra. Yamamoto-san, que prazer revê-lo. João cumprimentou, inclinando-se ligeiramente. Batista-san, respondeu o japonês em inglês formal. Espero que tenhamos discussões produtivas. João indicou Milena, com um gesto educado. Esta é Milena Machado, que atuará como nossa intérprete durante as negociações. Milena curvou-se, como havia visto em documentários sobre etiqueta japonesa. Yorokobi desu, disse em japonês básico que havia estudado na noite anterior através de vídeos online. É um prazer conhecê-los. Um lampejo de surpresa e aprovação cruzou o rosto normalmente impassível de Yamamoto. A mulher japonesa, que se apresentou como Naomi Tanaka, sorriu abertamente. Seu esforço em aprender nossa saudação é apreciado, Machado-san, respondeu Yamamoto em inglês. Quando todos se acomodaram à mesa, Milena posicionou-se estrategicamente entre João e Yamamoto. A reunião começou com apresentações formais, seguidas por uma visão geral do projeto. A cada fala de João, ela traduzia com precisão meticulosa, mantendo não apenas o conteúdo, mas também o tom e as nuances. Nos primeiros minutos, sentiu-se tensa e hiperconsciente de cada palavra, mas gradualmente, à medida que a discussão fluía, encontrou um ritmo natural. Anos de estudos autodidata finalmente encontravam um propósito prático. E ela percebeu que estava não apenas traduzindo, mas realmente facilitando a comunicação. Nosso compromisso com a preservação ambiental não é apenas uma estratégia de marketing, explicava João, enquanto slides mostravam o projeto arquitetônico. É parte integral do conceito do resort. Milena traduziu, acrescentando sutilmente inflexões que sabia ressoarem com a sensibilidade japonesa para a harmonia com a natureza. Percebeu João observando-a com atenção renovada, talvez notando como ela adaptava culturalmente a mensagem sem alterar seu significado. Quando chegaram à discussão dos termos financeiros, os números mencionados fizeram Milena sentir-se momentaneamente tonta. Falavam de milhões, como ela falava de centavos, mas manteve a compostura, traduzindo valores e condições com precisão clínica. Durante uma pausa para café, Naomi Tanaka aproximou-se dela. Sua tradução é excelente, comentou a japonesa em inglês fluente. Onde estudou? Sou autodidata, respondeu Milena honestamente. Aprendi com recursos online e muita prática. Naomi pareceu genuinamente impressionada.
Extraordinário. Percebo que entende não apenas as palavras, mas também o contexto cultural, e isso é raro. Do outro lado da sala, Milena notou João observando a interação com expressão indecifrável. A reunião estendeu-se até o meio da tarde, quando finalmente chegaram a um acordo preliminar sobre os principais pontos. Yamamoto parecia satisfeito, o que Milena sabia ser um excelente sinal. Continuaremos amanhã com os detalhes técnicos, concluiu João. Seria uma honra se pudéssemos jantar juntos esta noite. Após as despedidas formais e a saída da delegação japonesa, João voltou-se para Milena, um sorriso genuíno iluminando seu rosto, geralmente calculado. Você foi excepcional, disse com uma sinceridade que a pegou desprevenida, especialmente aquela saudação em japonês. Não estava no script. Achei que um pequeno gesto poderia ajudar, respondeu ela, sentindo-se estranhamente satisfeita com o elogio. E ajudou? João afrouxou ligeiramente a gravata, um gesto raro de relaxamento. Yamamoto raramente sorri em primeiras reuniões. Os outros executivos brasileiros já haviam saído, deixando-os momentaneamente sozinhos no salão. João hesitou, como se medisse cuidadosamente suas próximas palavras. O jantar desta noite é importante. Precisaria de você lá. Claro, respondeu Milena profissionalmente. Faz parte do trabalho. Na verdade, ele fez uma pausa. Gostaria que você viesse não apenas como intérprete, mas como minha convidada. Os japoneses valorizam parcerias que parecem harmoniosas. Milena estreitou os olhos, subitamente alerta. O que exatamente isso significa, senhor? Batista? João, corrigiu ele automaticamente. Significa apenas que prefiro apresentá-la como uma colega de confiança, não como funcionária temporária. Cria uma dinâmica mais favorável. Percebendo sua expressão, acrescentou rapidamente. É puramente estratégico, garanto. Milena estudou seu rosto, tentando discernir suas verdadeiras intenções. E o que isso muda na prática? Apenas a forma como a apresento. E talvez precisemos parecer mais familiarizados um com o outro. Conversar sobre outros assuntos além do projeto. Havia algo não dito em suas palavras. Uma proposta velada de maior proximidade, mesmo que justificada por razões profissionais. Entendo, respondeu finalmente. Posso fazer isso, mas mantendo estritamente os limites que estabelecemos. Naturalmente. O sorriso de João era ambíguo. O carro passará para buscá-la às 19 horas. O restaurante é o Oro, no Leblon. Quando ele saiu, Milena permaneceu no salão vazio, contemplando a estranha reviravolta em sua vida. Em menos de 48 horas, havia passado de garçonete anônima a intérprete em uma negociação milionária, usando roupas que jamais poderia pagar, e agora sendo convidada para jantar no que provavelmente era um dos restaurantes mais caros do Rio. De volta à suíte, Milena encontrou um vestido preto pendurado na porta do armário, elegante, sem ser excessivamente formal. Um pequeno cartão acompanhava a peça. Sugestão para esta noite. Espero que aprecie JB. Sentou-se na cama, sentindo o peso das circunstâncias. Estava prestes a entrar ainda mais fundo no mundo de João Batista. Um mundo onde pessoas como ela normalmente só entravam para servir bebidas ou limpar quartos. Seu telefone vibrou com uma mensagem de Lúcia. Como está indo? Já virou milionária? Conta tudo. Milena sorriu para a tela, tentando imaginar como explicaria tudo isso. Como descreveria o olhar de João quando a observava traduzindo, ou a sensação de estar sentada à mesa com pessoas que movimentavam milhões com uma assinatura? É complicado, respondeu simplesmente. Te conto tudo depois. Complicado. A palavra nem começava a descrever o turbilhão de emoções contraditórias que sentia. Admiração relutante por João Batista e seu mundo, orgulho por sua própria competência e uma crescente inquietação sobre onde exatamente tudo isso a levaria. Olhou para o vestido preto. Ele combinaria perfeitamente com os sapatos Louboutin que havia encontrado entre as roupas pela manhã. Um par que custava mais que 3 meses de seu salário.
Por um momento fugaz, permitiu-se imaginar como seria pertencer genuinamente a esse mundo, não apenas visitá-lo brevemente. Seria libertador ou sufocante? O espelho refletia uma Milena que não reconhecia completamente. Polida, bem vestida, aparentemente confiante. Mas por trás da aparência, a garçonete que aprendera inglês, assistindo vídeos no celular entre turnos, ainda observava tudo com olhos cautelosos. Essa seria a verdadeira prova. Manter-se fiel a si mesma enquanto navegava pelo universo dourado de João Batista. E se ela percebia corretamente os sinais, o jantar daquela noite seria apenas o início de uma complexa dança entre dois mundos que nunca deveriam se encontrar. O restaurante Oro resplandecia como uma joia incrustada no coração do Leblon. Luzes suaves iluminavam o ambiente sofisticado, onde o chefe Felipe Bronze transformava gastronomia em arte. Milena sentiu o nervosismo crescer enquanto o maître a conduzia através das mesas ocupadas por celebridades, políticos e a elite carioca. João Batista já a esperava, conversando amigavelmente com Yamamoto e sua equipe. Ao vê-la, interrompeu a conversa, seus olhos registrando com aprovação discreta o vestido preto que se ajustava perfeitamente ao seu corpo. "Ah, Milena!" Sua voz carregava uma familiaridade ensaiada. "Estávamos justamente falando sobre você." Milena sorriu educadamente, tentando decifrar o papel que deveria desempenhar nesta nova dinâmica. "Espero que tenham dito apenas coisas boas", respondeu com leveza calculada, cumprimentando a todos com uma pequena reverência. "Machado-san", Yamamoto acenou. "Estávamos comentando sobre sua impressionante habilidade linguística. Batista-san nos contou que você é autodidata." A conversa fluiu naturalmente enquanto se acomodavam. João sutilmente posicionou Milena entre ele e Naomi Tanaka, criando um arranjo que facilitava tanto a tradução quanto a impressão de proximidade profissional entre eles. O sommelier aproximou-se, apresentando uma garrafa de vinho com reverência. "Chateau Margaux 2010, anunciou ele. "Uma excelente safra, conforme solicitado pelo senhor." Milena reconheceu o nome apenas porque havia servido uma garrafa semelhante certa vez no Donatello, para um cliente que comemorava seu aniversário. O preço havia feito seu queixo cair. Custava mais que seu salário mensal. Enquanto degustavam a entrada, uma releitura sofisticada de tapioca com tucupi, Milena observou a dinâmica ao redor da mesa. Os japoneses mantinham uma formalidade educada, mas pareciam genuinamente interessados na cultura brasileira. João navegava a conversa com a desenvoltura de quem nasceu para esse mundo, introduzindo tópicos que sabia serem relevantes para seus convidados. "Milena cresceu no interior de Minas Gerais", comentou João, trazendo-a inesperadamente para o centro da conversa. "Conhece profundamente as tradições que queremos incorporar no projeto." Ela quase engasgou com o vinho. Era a primeira vez que ele mencionava algo pessoal sobre ela, e curiosamente estava correto, embora nunca tivessem discutido seu passado. "Realmente nasci em São João Nepomuceno", confirmou, sentindo-se estranhamente exposta. "Uma pequena cidade conhecida pelo artesanato e queijos." "Fascinante", respondeu Naomi sinceramente. "Acredito que a autenticidade cultural é essencial para o sucesso do resort. Os turistas japoneses buscam experiências genuínas, não versões plastificadas." A conversa avançou para aspectos culturais do projeto, e Milena surpreendeu-se contribuindo além da simples tradução. Falou sobre festivais locais, técnicas artesanais e peculiaridades culturais que poderiam ser integradas ao resort. João a observava com interesse crescente, como se descobrisse uma nova faceta dela a cada comentário. Entre o prato principal e a sobremesa, Yamamoto foi chamado ao telefone, deixando temporariamente a mesa. Naomi e os outros executivos japoneses engajaram-se em uma conversa paralela, criando um momento de relativa privacidade. "Você está se saindo extraordinariamente bem", murmurou João,
inclinando-se ligeiramente em sua direção. O perfume dele, algo caro e discreto, envolveu Milena momentaneamente. Eles estão impressionados. Estou apenas sendo eu mesma, respondeu honestamente. Exatamente por isso. Seus olhos encontraram os dela com uma intensidade desconcertante. Autenticidade não é algo que se encontra facilmente nesses círculos. Havia um tom quase confessional em sua voz, como se compartilhasse um segredo. Milena sentiu algo mudar sutilmente entre eles. Uma barreira invisível começando a ceder. Posso perguntar algo? Ela aventurou-se, aproveitando o momento. Como sabia que sou de Minas? Um sorriso enigmático surgiu nos lábios dele. Fiz minha pesquisa. Gosto de saber com quem estou trabalhando. Isso é perturbador ou lisonjeiro? Não consigo decidir. João riu baixo, um som genuíno que raramente demonstrava em público. Um pouco dos dois, talvez. Seu olhar tornou-se momentaneamente mais sério. Sei que parece invasivo, mas precisava ter certeza de que poderia confiar em você para este projeto. Milena ponderou sobre isso enquanto tomava um gole de vinho. E o que mais sua pesquisa revelou sobre mim? Que você saiu de casa aos 17 anos após perder seus pais. Que trabalhou em 3 estados diferentes antes de se estabelecer no Rio. Que envia dinheiro mensalmente para sua avó em Minas. Fez uma pausa estudando sua reação. E que, apesar de todas as dificuldades, nunca abandonou seus estudos. Milena sentiu o rosto queimar. Não de vergonha, mas de uma indignação crescente. Isso é invasão de privacidade, disse baixo, controlando a voz. No meu mundo, é diligência prévia. João mantinha uma expressão impassível, mas havia algo em seus olhos. Remorso, talvez. Se ajuda. Fiquei genuinamente impressionado com sua trajetória. Antes que pudesse responder, Yamamoto retornou à mesa, efetivamente encerrando a conversa particular. O jantar prosseguiu com discussões sobre o cronograma do projeto e aspectos logísticos. Quando o chefe veio pessoalmente apresentar a sobremesa, uma criação artística envolvendo cupuaçu e castanha do Pará, Milena percebeu João, observando-a com uma expressão que não conseguia decifrar completamente. Havia admiração, sim, mas também algo mais complexo. Como se ele estivesse constantemente recalibrando sua percepção sobre ela. Após o café, Yamamoto anunciou que precisavam se retirar. O dia seguinte seria intenso, com visitas ao terreno em Angra. Foi uma noite memorável, declarou o japonês. Esperamos vê-los amanhã para continuarmos nossas discussões. Quando a delegação japonesa partiu, acompanhada por Ricardo até a limusine que os aguardava, Milena e João ficaram sozinhos na mesa. Um silêncio carregado de tensão não resolvida pairou entre eles. Você está brava, constatou ele finalmente. Não estou acostumada a ter minha vida investigada. Milena manteve o tom controlado. Existem limites, João. Era a primeira vez que usava seu primeiro nome, e o efeito foi imediato. Uma pequena mudança em sua postura, como se ela tivesse atravessado algum tipo de barreira invisível. Você tem razão. As palavras saíram com dificuldade, como se admitir erros não fosse algo natural para ele. Não deveria ter ido tão longe. Porque foi a verdade. João contemplou seu copo de vinho quase vazio por um momento. No início era simplesmente procedimento padrão. Verificação de antecedentes, confirmação de credenciais. Fez uma pausa. Mas depois, confesso que fiquei intrigado. Sua história é... Buscou a palavra certa. Extraordinária. De maneiras que você provavelmente nem percebe. Milena riu. Um som breve e sem humor. Extraordinária. Sou apenas mais uma brasileira tentando sobreviver. É justamente isso. João inclinou-se para a frente. Você vê sua trajetória como comum, quando representa algo que a maioria das pessoas no meu círculo jamais experimentará. Resiliência genuína. Não a versão que contamos em palestras motivacionais, mas a verdadeira. O garçom se aproximou perguntando se desejavam mais alguma coisa. João dispensou-o com um gesto educado. O carro está esperando, disse ele, consultando discretamente o relógio. Posso acompanhá-la até o hotel.
A viagem de volta foi silenciosa. Milena observava as luzes da cidade pela janela da limusine, sentindo-se estranhamente deslocada. Nem pertencendo ao mundo de João Batista, nem totalmente conectada à sua própria realidade anterior. Posso fazer uma pergunta pessoal? João quebrou o silêncio quando já estavam próximos ao hotel. Milena assentiu cautelosa. Por que inglês? Entre tantas possibilidades, por que dedicar tanto tempo a um idioma? A pergunta a pegou desprevenida. Era algo que raramente refletia conscientemente. Começou como necessidade prática, respondeu após um momento. Garçonetes bilíngues ganham mais, mas depois buscou as palavras certas. Tornou-se uma forma de escapismo. Cada palavra nova era como abrir uma janela em um quarto fechado. João a observava com interesse genuíno, sem a usual máscara de calculismo empresarial. E os vídeos online eram acessíveis, gratuitos. Podia assisti-los nos intervalos, no ônibus, antes de dormir. Um sorriso involuntário tocou seus lábios. Tinha este canal específico, com uma professora americana. Ela explicava cada regra gramatical como se estivesse contando um segredo especial. Fazia parecer possível. Quando chegaram ao hotel, João a acompanhou até o elevador. No lobby deserto àquela hora, pararam momentaneamente, um silêncio carregado de palavras não ditas entre eles. Amanhã sairemos cedo para Angra, disse ele, profissional novamente. O helicóptero decola às 8 horas. Helicóptero? Milena não conseguiu esconder a surpresa. Um sorriso breve iluminou o rosto de João. É mais rápido que enfrentar a estrada. Ricardo deixará os detalhes com você pela manhã. Quando as portas do elevador se abriram, João hesitou, como se quisesse dizer algo mais. Por um momento, Milena vislumbrou vulnerabilidade em seus olhos. Algo raro em um homem tão rigidamente controlado. Obrigado pela noite de hoje, disse finalmente. Sua presença fez toda a diferença. Não era apenas uma formalidade. Havia uma sinceridade desajeitada em suas palavras que pegou Milena desprevenida. Estou apenas fazendo o meu trabalho, respondeu suavemente. Nós dois sabemos que é mais que isso. As portas do elevador se fecharam, deixando Milena sozinha com aquelas palavras ecoando em sua mente. No reflexo metálico, viu uma versão de si mesma que nunca imaginara. Elegante, competente, valorizada. Em seu quarto, tirou os sapatos caros e deixou-se cair na cama king size, ainda vestida. O teto branco e impessoal do hotel parecia um convite à contemplação. 2 dias atrás, servira João Batista como uma garçonete anônima. Agora, jantara ao seu lado em um dos restaurantes mais exclusivos do Rio, discutindo um projeto milionário como se fosse parte natural de seu mundo. E o mais perturbador, começava a sentir uma conexão com ele que transcendia a dinâmica empregador-funcionária. Uma curiosidade mútua, um reconhecimento relutante de que, apesar das diferenças abismais em suas circunstâncias, compartilhavam algo mais profundo, talvez uma solidão disfarçada de autossuficiência. Seu celular vibrou com uma mensagem. Esperava que fosse Lúcia, mas o nome de João iluminou a tela. Esqueci de mencionar. Traje para amanhã deve ser casual. Visitaremos o terreno. Milena digitou uma resposta simples. Entendido, obrigada. Quase imediatamente outra mensagem. E Milena, nada mais de investigações sem seu conhecimento. Prometo. Ela contemplou a tela por um longo momento. Era um pequeno gesto, mas significativo, vindo de um homem acostumado a obter informações sem pedir permissão. Apreciado, respondeu finalmente. Com o celular ainda na mão, Milena fechou os olhos. Amanhã seria Angra dos Reis, helicópteros, negociações milionárias. Uma realidade emprestada que terminaria em poucos dias, devolvendo-a à sua vida de sempre. Ou será que algo havia mudado fundamentalmente, de maneiras que ainda não conseguia compreender totalmente? Amanhã nasceu, com o céu de um azul impecável, típico da primavera carioca. Do heliponto instalado no topo do hotel, Milena observava a cidade despertar, enquanto técnicos verificavam a aeronave que os levaria até Angra dos Reis.
O vento bagunçava seus cabelos, trazendo o aroma salgado do oceano. Primeira vez de helicóptero? A voz de João a surpreendeu. Ele se aproximou vestindo calças caque e uma camisa azul clara de mangas dobradas até os cotovelos. Uma versão casual que, de alguma forma, o deixava mais acessível, menos como o empresário intocável e mais como um homem comum. É tão óbvio assim? Milena sorriu, ajustando nervosamente a alça da bolsa. O olhar maravilhado entrega. João parou ao lado dela, contemplando a vista. Mas não se preocupe. É perfeitamente seguro e o trajeto é espetacular. A equipe japonesa juntou-se a eles minutos depois e logo estavam todos acomodados na aeronave. A decolagem foi suave e Milena conteve a respiração enquanto o solo se afastava e o rio se revelava em toda sua magnitude. Um mosaico de montanhas, oceano e urbanização que nunca havia contemplado daquela perspectiva. Incrível, não é? Murmurou João sentado ao seu lado. Seus olhos refletiam o mesmo deslumbramento que ela sentia, como se, apesar de provavelmente ter feito aquele trajeto dezenas de vezes, nunca tivesse perdido a capacidade de se maravilhar. Durante o voo de 40 minutos, Milena traduziu as explicações do piloto sobre os pontos turísticos abaixo. A vastidão da Baía de Guanabara, as ilhas pontilhando o oceano e, finalmente, a costa paradisíaca de Angra dos Reis, com suas águas cristalinas e vegetação exuberante. Quando pousaram em uma clareira próxima à praia, o motivo da escolha daquele local para o resort ficou imediatamente evidente. Uma baía em formato de meia-lua, protegida por montanhas cobertas pela Mata Atlântica, com águas tão transparentes que revelavam corais a metros de profundidade. Bem-vindos ao futuro Bahia Serena Eco Resort, anunciou João enquanto caminhavam pela areia fina. Ou, como os japoneses sugerem chamar, Shizuka-wan, Baía Tranquila. Nos carros elétricos que os aguardavam, percorreram a propriedade enquanto João explicava a visão do projeto. Milena traduzia cada detalhe, mas notava algo diferente em sua voz hoje. Uma paixão genuína pelo conceito de integração com a natureza, preservação ambiental e desenvolvimento sustentável. Cada estrutura será erguida seguindo técnicas que minimizam o impacto no solo, explicava ele, indicando áreas demarcadas. E toda a energia virá de fontes renováveis. À medida que a visita progredia, Milena percebia os japoneses cada vez mais entusiasmados. Yamamoto, normalmente reservado, fazia perguntas detalhadas sobre preservação da vegetação nativa e impacto nas comunidades locais. Quando pararam para um almoço à beira-mar, preparado por um chefe que utilizava apenas ingredientes regionais, Naomi se aproximou de Milena. Ele mudou o projeto original por sua causa, sabia? Comentou em voz baixa. Como assim? Milena franziu o senho, confusa. Ontem à noite, após o jantar, ele enviou novos documentos à nossa equipe, reforçou os elementos culturais autênticos e expandiu o compromisso com artesãos locais. Naomi sorriu. Exatamente como você sugeriu durante o jantar. Milena ficou momentaneamente sem palavras, observando João do outro lado da mesa improvisada, conversando animadamente com Yamamoto. Teria ele realmente adaptado um projeto milionário baseado em suas observações casuais? Após o almoço, enquanto os japoneses examinavam o terreno com os engenheiros, João convidou Milena para caminhar até uma pequena enseada afastada. Queria mostrar algo especial, disse ele, conduzindo-a por uma trilha suave entre árvores centenárias. A enseada era um pequeno paraíso escondido, com águas tão claras que pareciam irreais. Uma família de botos nadava tranquilamente a alguns metros da margem. Este é o verdadeiro coração do projeto, explicou João, a voz mais suave que o habitual. Esta área será mantida intocada, como santuário natural, sem acesso a hóspedes, apenas para preservação e pesquisa.
Milena sentiu algo mudar em sua percepção sobre ele naquele momento. O homem arrogante que tentara humilhá-la com R$1.000 parecia uma lembrança distante diante deste João que falava sobre preservação com paixão genuína. "Por que me trouxe aqui?" perguntou finalmente. João observou os botos por um momento antes de responder. "Porque queria que entendesse o que realmente importa para mim neste projeto." Virou-se para encará-la diretamente. "E porque preciso confessar algo." O coração de Milena acelerou inexplicavelmente. "Estou ouvindo." "Quando você respondeu em inglês naquela noite no restaurante..." Ele fez uma pausa, buscando as palavras certas. "Não foi apenas surpresa que senti. Foi vergonha. Profunda vergonha por ter tentado humilhar alguém baseado em suposições arrogantes." A confissão pairou entre eles, sincera e vulnerável, de uma forma que Milena jamais esperaria de João Batista. A proposta de trabalho foi apenas para compensar. As palavras saíram antes que pudesse contê-las. Inicialmente, sim, a honestidade era desconcertante. Mas depois de vê-la trabalhar, ouvir suas ideias, entender sua perspectiva, seus olhos encontraram os dela com intensidade. Tornou-se algo mais. Um boto saltou da água, quebrando momentaneamente a tensão. "O que estamos fazendo aqui, João?" Milena perguntou suavemente. "Realmente? Não sei ao certo", admitiu ele, com uma candura que contradiz sua imagem pública. "Mas sei que em 3 dias você transformou minha visão sobre muitas coisas e que não quero que isso termine quando o contrato acabar." O som das ondas preencheu o silêncio que se seguiu. Milena contemplou o homem à sua frente. Não mais o milionário intocável, mas alguém que, apesar de todos os privilégios, parecia estar buscando algo que o dinheiro não podia comprar. "Isso não faz sentido", murmurou ela, mas para si mesma. "Somos de mundos completamente diferentes." Talvez seja exatamente por isso. João deu um passo em sua direção. "Você me mostrou uma perspectiva que nunca tive acesso. E você me mostrou oportunidades que nunca imaginei possíveis", completou Milena. Um chamado distante interrompeu o momento. Ricardo acenava da trilha, informando que os japoneses estavam prontos para retornar. Durante o voo de volta, sentados lado a lado no helicóptero, o silêncio entre eles estava carregado de possibilidades não exploradas. Ocasionalmente, seus olhares se encontravam, comunicando algo que as palavras ainda não haviam definido. Já no Rio, a reunião final com os japoneses foi breve e decisiva. Yamamoto anunciou formalmente que o grupo aprovava o investimento, condicionado à manutenção dos compromissos ambientais e culturais discutidos. "Acreditamos na visão do Sr. Batista e em sua equipe", afirmou o japonês, com um olhar significativo para Milena. "E esperamos uma longa e próspera parceria." Quando a delegação japonesa se retirou, João e Milena ficaram sozinhos na sala de conferências. O silêncio parecia amplificar o som dos próprios pensamentos. "Conseguimos", disse ela finalmente. "Sim." João sorriu, mas havia uma hesitação em seus olhos. "O que significa que seu contrato tecnicamente foi cumprido?" Milena sentiu um aperto no peito diante da inevitabilidade. O conto de fadas chegava ao fim, como previsto. "Preciso voltar para o restaurante amanhã", comentou, tentando soar casual. "E para a padaria." João se aproximou, sua expressão mais séria que nunca. "E se houvesse outra opção?" "Que tipo de opção?" Milena perguntou cautelosamente. "Estou montando uma equipe para supervisionar a implementação cultural e social do projeto." As palavras saíam medidas, como se cada uma fosse cuidadosamente escolhida. "Preciso de alguém que entenda verdadeiramente o Brasil. Não apenas o Brasil dos panfletos turísticos. Alguém que fale inglês fluentemente e tenha sensibilidade para traduzir não apenas palavras, mas significados." Milena o observava incrédula. "Está me oferecendo um emprego permanente?" "Estou oferecendo uma parceria." A distinção não passou despercebida. Salário compatível com o mercado internacional, benefícios completos
e a chance de ajudar a moldar um projeto que pode realmente fazer diferença para as comunidades locais. Milena sentiu a cabeça girar com as implicações. Era tudo o que poderia sonhar profissionalmente. A chance de usar suas habilidades, de crescer, de construir algo significativo. E nós? A pergunta escapou antes que pudesse contê-la. O que acontece com isso? Gesticulou vagamente entre eles. João deu um passo adiante, reduzindo o espaço entre eles. Isso é algo que gostaria de descobrir, se você permitir. Sua voz havia perdido toda a arrogância anterior. Sem pressão, sem expectativas predefinidas. Apenas possibilidades. Milena respirou fundo, consciente de estar em um momento divisor de águas em sua vida. Você me ofereceu R$1.000 para falar inglês há 4 dias. E você me deu uma lição que vale muito mais que isso. João sorriu, um sorriso genuíno que alcançava seus olhos. Você me ensinou a enxergar além das aparências, a reconhecer valor onde menos esperava encontrar. Ele estendeu a mão, um gesto simples que carregava um universo de significados. O que me diz, Milena Machado? Quer construir algo novo comigo, profissionalmente? E hesitou. O que mais vier a surgir? Milena observou a mão estendida, lembrando-se da garçonete exausta que há menos de uma semana mal conseguia pagar o aluguel. Pensou em todas as noites estudando inglês sozinha, nos sacrifícios, nas humilhações silenciosas. E então pensou nas possibilidades que se abriam à sua frente, não como um conto de fadas, onde a plebeia se torna princesa, mas como uma história real de reconhecimento, respeito mútuo e talvez algo mais profundo se desenvolvendo. Com uma condição, respondeu finalmente, estendendo sua própria mão. Qual? João perguntou, seus dedos quase tocando os dela. Que você nunca esqueça como nos conhecemos. Seu olhar era firme, decidido. Que lembre sempre que valor e capacidade existem em todos os lugares, não apenas nos escritórios envidraçados da Barra ou nos restaurantes do Leblon. João entrelaçou seus dedos aos dela, o contato selando mais que um acordo profissional. Prometo, e tenho a sensação de que você nunca me deixará esquecer. Milena sorriu, sentindo uma mistura inebriante de medo e esperança. Então sim, João Batista, vamos construir algo novo juntos. O beijo que se seguiu não foi cinematográfico ou dramático. Foi gentil, hesitante, como o início de uma conversa que prometia se estender por muito tempo. Quando se separaram, havia nos olhos de ambos a mesma expressão, não de um final, mas de um começo. Lá fora, o Rio de Janeiro continuava seu ritmo frenético. Em algum lugar, garçonetes serviam mesas, estudantes aprendiam novos idiomas em celulares velhos, e empresários fechavam negócios em salas refrigeradas. Mas naquela sala, naquele momento, 2 mundos que nunca deveriam se encontrar haviam colidido e, contra todas as probabilidades, encontrado uma harmonia inesperada. Milena pensou na nota de R$1.000 que João havia agitado no ar naquela primeira noite. O gesto arrogante que, por uma reviravolta do destino, havia aberto as portas para algo infinitamente mais valioso que dinheiro, possibilidade. A possibilidade de um futuro que ela jamais teria imaginado, ao lado de um homem que, assim como ela, estava descobrindo que, às vezes, as lições mais importantes vêm dos lugares mais inesperados. Te dou R$1.000 se me disser o que está pensando, brincou João, roçando os dedos em seu rosto. Milena riu, sentindo-se leve pela primeira vez em anos. Algumas coisas, Sr. Batista, não têm preço.